Sexta-feira, 25 de maio, um dia marcado por tragédia e tumulto. O jornal Anhanguera traz agora a cobertura completa do incêndio que matou 9 adolescentes num centro de internação da capital. O desespero das famílias em busca de notícias. Você vai lá para a palestra agora? Vou para ver se é mesmo alguma coisa sobre ele. E os problemas no prédio que há muito tempo são denunciados pelas autoridades. Em dezenas de cidades, milhares de caminhões parados. O protesto contra o preço dos combustíveis chega ao 5º dia. Mesmo com a ameaça do governo federal de usar o exército para liberar as estradas. Reflexos em todo o estado, aulas suspensas, funcionários dispensados e até escolta para abastecer aviões. Isso e muito mais agora no Jornal Anhanguera. Olá, boa noite. Num dia marcante como este, o J2 é transmitido pela Rede Anhanguera da capital para todo o estado de Goiás. E eu começo com a tragédia que matou 9 adolescentes num centro de internação para menores infratores aqui na capital. O nosso repórter Honório Jacometo passou a tarde no local desse incêndio e agora conversa ao vivo conosco. Honório, boa noite. Ainda há alguma movimentação por aí? É mais tranquilo agora, Matheus. Os investigadores já começaram a investigação e o grande X da questão é descobrir a dinâmica, como é que esse incêndio aconteceu. Eu estou do lado de fora aqui da unidade que funciona no 7º Batalhão, olha só. Vou pedir para a gente fazer um exercício mental. Se aqui fosse a cela, olha só o que aconteceu. Do lado de dentro da cela estavam 11 adolescentes, segundo apuraram os investigadores. Acontece que 2 deles descobriram que iam ser transferidos para uma outra cela. Aqui tem 9 celas nessa unidade. Os 2 saíram, ainda não se sabe como, pegaram um colchão que estava no corredor e atearam fogo a esse colchão e saíram de perto. Acontece que os 9 adolescentes que estavam dentro da cela trancafiada, eles começaram a sentir muito calor. Tinha fogo, calor e também a fumaça que começou a entrar na cela. Foi nesse momento que os 9 adolescentes pegaram um colchão que estava lá dentro da cela e tentaram tampar, colocando o colchão assim aqui nas grades para que o fogo daqui não passasse. Mas não foi isso que aconteceu. O fogo que estava nesse colchão do lado de fora no corredor passou para cá e com o calor, o fogo e a fumaça, os 9 adolescentes que estavam dentro da cela morreram asfixiados e também queimados. Independentemente dessa investigação que começou logo no começo da manhã, quando aconteceu essa tragédia aqui nessa unidade de internação, o que já se sabe é que ela não deveria funcionar. Pelo menos é o que dizem a Defensoria Pública, o Ministério Público Estadual e também o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. É o que a gente vai ver agora na reportagem. Eram 11h30 da manhã quando os bombeiros e o SAMU foram chamados. Em poucos minutos, o fogo ateado num colchão pelos próprios adolescentes de uma das celas encheu o espaço de fumaça. 9 morreram asfixiados e queimados. O que a gente ouviu é que os adolescentes protestavam contra uma possível transferência. Protestavam também em relação à insalubridade do ambiente do alojamento. A Defensoria Pública afirma que o alojamento não tinha nenhuma ventilação. Não tinha janelas. Os problemas na unidade vinham sendo denunciados há tempos. Este relatório de março deste ano já destacava a superlotação. Eram 84 adolescentes e a capacidade do batalhão é para 52. Mas o documento revela que esse número 52 ultrapassa o que é recomendado pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o SINASE, que determina no máximo 40 adolescentes por unidade. Uma cela onde cabe 4 adolescentes, tinha 11 adolescentes. Por sorte, um dos adolescentes que estava lá dentro havia deixado a cela, senão seria mais um morto dentro da cela. Não haviam extintores disponíveis na hora. O relatório também fala que a estrutura não é adequada, que os internos não são separados pela idade, tipo de medida e nem pela natureza da infração, e que a estrutura é inadequada para um centro de internação, visto que não foi planejada para esse fim. Desde 2012, o Ministério Público Estadual tenta obrigar o governo de Goiás a investir mais verbas na área de ressocialização de adolescentes infratores e também a desativar algumas unidades, como essa daqui, que funciona no 7º Batalhão da Polícia Militar. Mas os termos de ajustamento de conduta não foram cumpridos e, por isso, em março deste ano, o procurador-chefe do Ministério Público entrou com uma ação na Justiça contra o governo. Essa ação ainda não foi julgada. Foi uma tragédia, mas ouso dizer que
uma tragédia anunciada, né? O Ministério Público já tinha chamado a atenção do Poder Executivo, já chamou a atenção do Poder Judiciário, provocando formalmente através de um processo judicial. E estamos aguardando um posicionamento não só sobre a inadequação desta unidade em si, mas também de outras unidades pelo estado afora. Os corpos dos 9 adolescentes que morreram nesse incêndio foram retirados aqui dessa unidade por volta de 4h30, 5 horas da tarde e levados para o Instituto de Criminalística, onde eles vão ser periciados. Além dos 9 que morreram asfixiados e queimados, também tem um outro adolescente que está em estado grave, internado e respirando com a ajuda de aparelhos no UGOL. Matheus. Honório, muito obrigado pelas suas informações. Qualquer novidade, você, por favor, nos acione aqui no estúdio. Falo agora do outro assunto que movimentou esta sexta-feira. É a greve nacional dos caminhoneiros, que também afeta o estado de Goiás e completa hoje 5 dias. No fim da tarde, 33 trechos de rodovias federais continuavam interditados aqui no estado. E mais uma vez, voos foram cancelados no aeroporto Santa Genoveva por falta de combustível. No começo da tarde, a Polícia Rodoviária Federal escoltou a entrega de 80 mil litros de combustível no aeroporto Santa Genoveva. Durante a manhã, voos foram cancelados por falta de querosene de aviação, como conta a repórter Terciane Fernandes. 2 voos que sairiam daqui da capital, com destino a Palmas, no Tocantins, e Barra do Garça, no Mato Grosso, foram cancelados. Voos que viriam também dessas 2 cidades com destino a Goiânia foram cancelados. O motivo, falta de combustível. Ninguém sabe que horas vai retornar, como vai chegar, como vai ficar. Não está avisado antes da gente sair daqui, a qualquer momento pode ser cancelado. Nós vamos fazer 2 conexões, uma em Belo Horizonte e outra em Recife. E lá em Recife o nosso ainda não foi cancelado, mas a nossa preocupação está nesse sentido. No início da tarde, o presidente Michel Temer fez um pronunciamento informando que vai usar as forças de segurança federais para desbloquear as rodovias. Acionei as forças federais de segurança para desbloquear as estradas. Mas as mobilizações continuaram mesmo assim e os caminhoneiros disseram que não vão ceder. Não tem nada resolvido, não é 10% que vai resolver a nossa situação. Esse negócio de fez acerto, quem fez um acerto lá tá equivocado na situação. Na região metropolitana, muitos caminhões ficaram no acostamento da GO 020 em Senador Canedo. Está paralisado dos 2 lados. Este é um dos pontos de mobilização dos caminhoneiros. Eles estão na BR-153 em Aparecida, num protesto pacífico, ocupando apenas os acostamentos da rodovia. Segundo os manifestantes, eles estão liberando a passagem de caminhões com carga viva, medicamentos e oxigênio hospitalar. Uma fila de caminhões continua nos 2 sentidos da BR. No perímetro urbano da BR-153, em Itumbiara, vários caminhões também ocupam a rodovia. E em várias rodovias estaduais do interior, as mobilizações continuaram. Para um carro passar, o outro tem que esperar. E já que o John Williams citou o interior do estado, a paralisação dos caminhoneiros resultou na falta de combustível também em várias cidades goianas. Serviços como o transporte público, a coleta de lixo e até as aulas em escolas e universidades foram interrompidos. Na região leste do estado, a paralisação dos caminhoneiros afetou a educação. As aulas da rede municipal de ensino de 4 cidades do entorno foram canceladas. Mais de 2.500 funcionários de montadoras de veículos e mineradoras de Catalão também foram liberados hoje do trabalho. Em Rio Verde, essa companhia está com 14 ônibus parados por falta de combustível. O transporte de pessoas e mercadorias está suspenso já tem 2 dias. Ficou mais caro um pouco, né, por causa que eu tinha que fazer em três paradas. Em Porangatu, só tinha combustível em um posto. Em Jataí, por conta da falta de combustível, a coleta de lixo foi parcialmente suspensa. Metade da frota de ônibus do transporte público também parou de rodar. Como muitos universitários dependem do transporte coletivo para ir para a faculdade, 2 universidades públicas suspenderam as aulas. Nos supermercados, o estoque de frutas e verduras está baixo e em muitos depósitos o gás de cozinha acabou. Aqui nesse restaurante, eles trabalham com gás industrial, mas como não tinha mais produto para vender, os donos decidiram comprar os botijões menores. Acontece que eles também já acabaram e hoje a alternativa foi cozinhar no fogão a lenha. E tem o caminhão de lenha também que está parado lá, né? E a gente vai ver como que a gente vai tentar resolver.
Eu faço um rápido intervalo e ainda hoje, nesta edição especial do J2, você vai ver que por falta de combustível, ônibus são tirados das ruas na região metropolitana da capital. São imagens ao vivo do terminal Praça da Bíblia. E o drama das famílias em busca de informação sobre as vítimas do incêndio no Centro de Internação de Menores Infratores aqui na capital. São 7h32. Continue comigo, eu faço questão da sua companhia. É pra jogar junto com o cliente, tá? É pra ganhar na copa, na sala e na cozinha. Se precisar, pode até dividir. Em até 10 vezes. Que não pode perder a venda, amém? Fim de mês, Novo Mundo. Ofertas em até 10 vezes sem juros no carnê ou nos cartões. Refrigerador Samsung Prosperit 1.999 à vista. 10 de 199,90 sem juros no cartão. Smart TV 40 polegadas com Wi-Fi por apenas 1.579 à vista. Samsung Galaxy J5 Pro por apenas 999 à vista. Ou 10 de 99,90 sem juros no cartão. Corre, meu filho, que não vai ter prorrogação. Novo Mundo, tá em casa. Atenção! O maior feirão de fábrica da Chevrolet chegou no estacionamento do Passeio das Águas Shopping. Até sábado tem vantagens arrasadoras para você sair de carro zero. Confira! Novo Onix 1.0 com entrada de 17.700 e mensais de 599. Imperdível! E Onix 1.4 com desconto de 3.500 e taxa zero em 30 vezes. Quer mais? Ainda tem supervalorização do seu usado. Feirão de fábrica Chevrolet. É só até sábado. No estacionamento do Passeio das Águas Shopping. Gente, viver em Goiânia é bom demais. E com o Jornal daqui, que além de notícias, ainda dá kit de brinde. E o de agora é um super kit. Ele vem com 13 peças incríveis. 4 pratos fundos, 4 copos e mais 4 pratos de sobremesa com textura atrás e uma travessa enorme com tanta beleza. Bem que podia chamar Super Kit da Joelma. Sua casa vai ficar linda com ele. Daqui, seu jornal, meu jornal. J2 de volta e agora eu aciono a repórter Patrícia Bringel, que está no Instituto Médico Legal. Nós voltamos, portanto, a falar sobre a tragédia no Centro de Internação para Menores Infratores, que matou 9 adolescentes no incêndio. Patrícia, algum desses adolescentes já foi identificado? Boa noite. Olá, Matheus, boa noite a todos. Olha, nós tivemos acesso a uma lista com os nomes dos adolescentes que estavam neste alojamento incendiado. Essa é uma lista preliminar, foi feita com base aí em informações de funcionários e dos próprios internos, por isso ainda não está sendo divulgada. A identificação oficial, ela só pode ser feita aqui no IML. Nenhum adolescente foi oficialmente identificado até agora. Há algumas formas para fazer essa identificação, através de impressão digital, de alguma marca, tatuagem, cicatriz, arcada dentária ou, em última hipótese, DNA. Então, essa é uma identificação que pode levar mais algumas horas ou até mesmo uma semana, dependendo do estado do corpo, que foram realmente carbonizados. Familiares de 2 vítimas já estiveram aqui apresentando documento de identificação que é necessário para essa identificação, mas foram orientados a aguardar em casa o contato aqui do IML, justamente porque não se sabe quanto tempo vai se levar para identificar e liberar os corpos desses internos. Um interno sobrevivente que estava nesse alojamento foi levado em estado gravíssimo para o UGOL, teve 90% do corpo queimado. Hoje o dia foi realmente de bastante desespero. Vamos ver. Familiares dos internos chegavam a todo momento atrás de informações. Preocupado com o meu sobrinho. Não sabemos ainda, não sei informação. Uma reunião foi marcada para as 2h da tarde. A falta de notícias era o que mais angustiava. Vou para ver se é mesmo alguma coisa sobre ele. São exatamente 3h05. Neste momento, os familiares dos detentos começam a sair. A reunião terminou agora há pouco e eles tiveram aí a notícia de quem está bem e quem foi ferido ou infelizmente morreu nessa tragédia. Este pai recebeu a informação de que o filho não estava na cela incendiada. Eu fico assim feliz de meu filho estar vivo, mas eu fico muito triste pelos outros, né? As mães, os pais que perderam seus filhos. Muitos pais de internos sobreviventes gritavam de alívio. Outros telefonavam para passar a notícia que o filho está vivo. Um alívio imenso de meu filho estar bem, nossa. Graças a Deus, em nome de Jesus, meu filho está vivo. Meu filho está ótimo. O estranho foi ter aparecido esse isqueiro lá dentro para acontecer esse incêndio. Seu Adalto saiu bem emocionado.
filho dele está bem. Deu a lista, ele está bem. Meia hora depois, saiu a lista dos menores que foram mortos. A gente observa alguns atendimentos o Corpo de Bombeiros está fazendo para familiares que estão passando mal diante da notícia. Vem uma mãe ali bastante desesperada. Certamente o filho dela está entre os que foram mortos nessa tragédia do incêndio. Os corpos foram retirados em 2 carros do IML. Em seguida, saíram os peritos da Polícia Técnico-Científica e dos bombeiros, que vão esclarecer como tudo aconteceu. Esse centro, palco dessa tragédia, deveria funcionar como para internação provisória dos adolescentes infratores, mas estava funcionando de forma permanente, segundo o juiz da Infância e Juventude, com várias irregularidades e várias falhas. Ele denunciou hoje a crise nesse sistema socioeducativo. Vamos ver. Dentro do centro de internação, os principais problemas hoje em Goiás são, primeiro, eu colocaria como primeiro lugar, falta de vaga. Porque o adolescente infrator, que deveria estar com a liberdade restringida, ele está na rua. E outro problema é a estrutura deficitária. São 2 cadeiões. Nós temos 2 cadeiões com o nome de centro de internação. Bom, esse centro de internação tinha capacidade para 50 internos, estava abrigando mais de 80. O juiz da Infância e Juventude disse que esteve lá. Todos os internos estavam muito abalados, Matheus, e eles foram levados para uma área de banho de sol. Quer dizer, onde eles vão ficar agora com essa área incendiada? Como vai ser tudo? Tem muitas respostas ainda daqui para frente. Pois é, Patrícia, infelizmente, denúncias como essas, feitas pelo juiz, só ganham um olhar mais atento após tragédias como essa que a gente observou na sexta-feira. Muito obrigado pelas suas informações, uma boa noite para você. E em instantes, por falta de combustível, ônibus são tirados das ruas aqui na região metropolitana. Eu trago as últimas informações também sobre esse incêndio que matou 9 adolescentes nesse centro de internação ao vivo, lá do 7º Batalhão da PM, local onde funciona o centro de internação. São 7h38, o J2 volta já já. É hora de multitelar com a ultra velocidade da banda líder e vibrar em tempo real. Skaburska! Multitela com a NET e... Skaburska! Assine 70 mega por R$ 49,00 por mês. Só no Extra, eletro com os melhores preços e condições de pagamento. Vai no Extra. Todos os televisores, smartphones e eletrodomésticos em 20 vezes sem juros nos cartões Extra ou em 10 vezes nos demais cartões. Televisores 4K grandes marcas com até 20% de desconto. Smartphones Motorola com até 20% de desconto. Eletroportáteis com até 30% de desconto. E participe da promoção Juntou Ganhou. Não esquece os selinhos, hein? Nascemos para celebrar o tempo, os fatos, as conquistas. E para celebrar quem escolhe ter em casa informação todos os dias, temos o brinde ideal. Assine O Popular e ganhe um jogo de taças mais Decanter. O Popular, um jornal inteiro, todo dia. Amália está sendo julgada pelo caçador de bruxas e a punição é a fogueira. Os cidadãos têm o direito de saber se essa mulher é uma bruxa ou não. Isso é uma mentira! Amália é inocente. Então, Vossa Majestade não deveria temer a conclusão desse julgamento. Não estou aqui para promover injustiças. Se Amália não for a bruxa, deverá passar facilmente pelo meu teste. Daqui a pouco, Deus salve o rei. No fim da tarde, caminhoneiros fizeram um buzinaço na capital. Eles passaram por várias ruas nos setores Bueno, Cidade Jardim e Oeste, fazendo muito barulho. E por falta de combustível, 30% dos ônibus da rede metropolitana de transporte coletivo foram tirados das ruas. O John William está lá no terminal Praça da Bíblia, um dos mais importantes da capital. John, numa imagem há poucos momentos, a gente viu aí a presença até da Polícia Militar no terminal. Qual é a situação agora? Boa noite. Boa noite, Matheus, e a todos. A situação está tranquila, normal, até porque aquele momento de maior fluxo já passou, portanto, agora a volta para casa está assim mais tranquila, com os ônibus circulando aqui no terminal, mas as pessoas estão reclamando sim dessa redução que já começou hoje. A escala de hoje adotada é a de sábado, dia de amanhã.
portanto, já tem uma redução na quantidade de ônibus. E amanhã vai entrar a escala de domingo, que tem menos ônibus ainda. No domingo será usada a escala do dia. As empresas de ônibus vão fazer a avaliação dos estoques para ver, então, como fazer a operação do transporte coletivo na segunda-feira, isso se elas não conseguirem abastecer os tanques das empresas para poder abastecer, então, os ônibus que fazem a operação, os ônibus alimentadores. Já o eixo Anhanguera, que opera a linha, a Metrobus, que opera a linha do eixo Anhanguera, informou o seguinte, que eles têm combustível suficiente para os próximos dias e que não haverá, Matheus, redução, então, na operação dos ônibus do eixo Anhanguera. Muito obrigado, John. Boa noite para você. Eu volto a acionar o repórter Honório Jacometto, que está lá no Centro de Internação para Menores Infratores, onde um incêndio matou 9 adolescentes, porque o governo de Goiás se posicionou sobre essa situação, né, Honório? Quais são as informações? Matheus, eu estou lendo aqui as informações que acabaram de chegar aqui no celular. O governo do estado rebate as informações do Ministério Público de que há superlotação aqui. Diz que não há superlotação nessa unidade, que na cela onde aconteceu o incêndio tinham 10 adolescentes e que cabiam lá 10 adolescentes, que o termo de ajustamento de conduta vem sim sendo executado, tem atrasos, o governo reconhece, mas vem sendo executados. Tinha extintor de incêndio aqui nessa unidade, diferentemente do que disse para a gente o presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, e que está construindo unidades, que são mais de 4 milhões de reais investidos, e que tem a unidade de Anápolis que foi inaugurada e termina se solidarizando com as famílias desses adolescentes. Olha, cabe agora lembrar que as investigações já começaram e o que a polícia pretende descobrir é o seguinte: se houve omissão por parte de algum funcionário que trabalha aqui nessa unidade, que funciona dentro desse batalhão da PM, ou quem foi que ateou fogo a esse colchão que acabou resultando nessa tragédia. Se foram mesmo os adolescentes, por que eles atearam fogo? Isso tudo está sendo investigado, isso tudo faz parte do inquérito policial que tem 30 dias para terminar. Matheus. Honório Jacometto, muito obrigado pelas suas informações. O Honório que falava, portanto, ao vivo, lá do Centro de Internação para Menores Infratores. O jornalismo da TV Anhanguera continua acompanhando a investigação desse caso. Antes de encerrar essa edição, eu quero te lembrar que amanhã é dia de ação global no SESI Residencial Village Garavelo, em Aparecida de Goiânia. Lá, o nosso telespectador vai encontrar vários serviços, tudo de graça. O atendimento começa às 8 da manhã. Que o seu fim de semana seja repleto de boas notícias. Muito obrigado pela companhia, pela audiência e até segunda-feira. Amanhã você continua com a melhor equipe de jornalismo do estado de Goiás. Tchau. Já é bom, mas fica melhor ainda quando tem tamanho família. Pode chegar, Ricardo Pereira! Mariana Rios!